Provimento judicial aplicado ao processo eletrônico. Paramos no artigo 38. Capítulo 7. Da tramitação dos processos eletrônicos. Seção 1. Das disposições gerais e providências iniciais. Artigo 38. São dispensados os termos de conclusão, de juntada e de vista nos autos digitais. Artigo 39. Em caso de tramitação preferencial, a Secretaria do Juízo deverá inserir alerta de pendência no sistema de processamento eletrônico. Parágrafo único. Fica facultada a inserção de alerta de pendências para sinalização de situações que, a critério do juiz da causa, sejam relevantes para a tramitação do feito. Artigo 40. Os alertas de pendência inseridos por qualquer motivo serão excluídos somente e logo após o efetivo encerramento da pendência a que se referem. Artigo 41. Recebidos os autos digitais pela unidade judiciária a qual foram atribuídos, serão encaminhados à conclusão, devendo o juiz observar prioritariamente o seguinte. Inciso 1. Se é justificável eventual atribuição feita pelo peticionante de sigilo a peças ou documentos do processo, bem como de atribuição de segredo de justiça ao feito. Inciso 2. Se há hipótese de modificação de competência decorrente da existência de outros processos em tramitação, eletrônicos ou não. Inciso 3. Se há pedido de tutelas de urgência. Seção 2. Da prática e da comunicação dos atos processuais. Artigo 42. Os atos processuais praticados pelas partes consideram-se realizados no dia e na hora em que foram recebidos pelo sistema PGE. Parágrafo 1. A postulação será considerada tempestiva quando recebida até às 24 horas do último dia do prazo, considerada a hora oficial de Brasília. Parágrafo 2. Considera-se prorrogado o prazo até às 24 horas do primeiro dia útil subsequente ao vencimento, quando este ocorrer em dia sem expediente forense. Artigo 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. Parágrafo 1. Das intimações, dos despachos e decisões proferidos em processos distribuídos por meio eletrônico, constará o conteúdo, a data e a hora em que foram proferidos e a assinatura eletrônica da autoridade que os prolatou. Parágrafo 2. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vistas pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Parágrafo 3. No instrumento de notificação ou citação, constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJE, dispensada a impressão da contrafé. Parágrafo 4. Sempre que possível, será utilizada a carta AR digital. Artigo 44. Quando por motivo técnico for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, mediante digitalização e posterior destruição do documento físico. Artigo 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJE. Artigo 46. As instituições que gozem de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJE, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados. Parágrafo único. Os ofícios judiciais devem se certificar de que documentos assinalados como sigilosos estejam disponíveis para visualização pelos destinatários da intimação, sob pena de nulidade da intimação. Artigo 47.
A comprovação da entrega de expedientes por oficiais de justiça será feita por certidão eletrônica circunstanciada acerca do cumprimento da diligência, cabendo-lhes digitalizar a documentação necessária a tal comprovação. Parágrafo único. Uma vez digitalizada a documentação trazida pelo oficial de justiça, os originais serão descartados. Artigo 48. As atas e termos de audiência e de oitiva de testemunhas poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de gravações audiovisuais de audiência, os quais passarão a integrar os autos digitais mediante registro em termo. Parágrafo 1. Os demais participantes da audiência que possuam assinatura digital poderão assinar os termos e as atas. Parágrafo 2. Até que seja implementada solução técnica que permita a assinatura digital de várias pessoas no mesmo documento, prevista no parágrafo anterior, caso os demais participantes do ato desejem assinar os termos e atas, deverá ser confeccionada a versão física do documento que, após assinado por todos, será digitalizada e inserida no processo eletrônico, podendo ser inutilizado o documento físico. Subseção 1. Dos depósitos judiciais e dos alvarás de levantamento de valores. Artigo 49. As guias para recolhimento dos depósitos judiciais serão emitidas exclusivamente por meio eletrônico, utilizando-se o sistema informatizado do TJDFT no formato de boleto bancário. Artigo 50. O recolhimento dos depósitos judiciais será efetuado em instituição bancária oficial, a qual administrará os valores nos termos de instrumento próprio firmado com o tribunal. Artigo 51. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará eletrônico. Parágrafo 1. O alvará eletrônico deverá ser expedido obrigatoriamente no sistema PJE e enviado eletronicamente à instituição bancária detentora do depósito. Parágrafo 2. O alvará eletrônico conterá a assinatura digital do juiz da causa e será expedido em nome da parte e/ou do advogado que tenha procuração válida com poderes específicos para receber e dar quitação. Parágrafo 3. Havendo falha de comunicação entre a instituição bancária e o tribunal, poderá haver emissão de alvará de levantamento em meio físico, devendo constar no documento código de identificação para certificação de sua autenticidade no sítio eletrônico do tribunal. Subseção 2. Das comunicações oficiais entre órgãos do TJDFT. Artigo 52. As comunicações oficiais entre os ofícios judiciais e órgãos do TJDFT serão feitas por meio eletrônico. Artigo 53. As comunicações relativas a atos processuais serão feitas através do sistema PJE mediante uso da opção solicitar comunicação entre órgãos julgadores. Parágrafo único. Em caso de urgência na comunicação e havendo indisponibilidade do sistema eletrônico, a comunicação deve ser realizada por correio eletrônico oficial, e-mail do TJDFT, e, na impossibilidade de sua utilização, e-mail físico. Só um instante aqui, gente, rapidinho, que o meu celular tá tocando. Artigo 54. Deixa eu voltar aqui pro meu PDF de novo. Artigo 54. A transmissão eletrônica de informações, comunicações oficiais e documentos será realizada pelo diretor de secretaria, seu substituto ou outro servidor da secretaria, designado para tal fim. Artigo 55. Serão transmitidas eletronicamente, inciso 1, informações que devam ser prestadas ao segundo grau de jurisdição conforme determinação do relator. Inciso 2, ofícios. Inciso 3, comunicações. Inciso 4, solicitações. Inciso 5, pedidos e encaminhamento de certidões de objeto e pé, certidões criminais e certidões de distribuição. Inciso 6, cartas precatórias nos casos de urgência. Inciso 7, mandados de penhora no rosto dos autos. Artigo 56. Em caso de comunicação através de correio eletrônico oficial, o remetente deverá, inciso 1, utilizar o endereço eletrônico institucional da unidade em que é lutado. Inciso 2, preencher o campo para
com o endereço eletrônico da unidade destinatária. Inciso 3. Preencher o campo assunto com o número do processo e uma descrição sucinta do assunto tratado na comunicação. Inciso 4. Fazer constar do texto da mensagem informações sobre os dados do processo do qual se originou a comunicação, numeração, unidade judiciária e partes. Inciso 5. Anexar os arquivos eletrônicos de acompanhamento no formato PDF, sem restrição de impressão ou salvamento. Inciso 6. Habilitar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem enviada. Inciso 7. Assinar a mensagem mediante utilização do certificado digital. Parágrafo 1. Será juntada aos autos eletrônicos uma cópia da mensagem enviada, dispensada a juntada de anexos que já constem do processo, desde que devidamente referenciados. Parágrafo 2. O remetente deverá inserir no sistema informatizado de andamentos processuais a informação de envio da mensagem eletrônica, bem como armazenar em meio digital os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para juntada nos autos digitais assim que recebê-los. Artigo 57. A unidade judiciária que receber comunicação oficial por meio de correio eletrônico deverá: Inciso 1. Expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem que valerão como protocolo. Inciso 2. Anexar eletronicamente a mensagem e documentos anexos aos autos digitais e inserir no sistema informatizado de andamentos processuais a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Inciso 3. Promover os autos à conclusão no prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Artigo 58. Tratando-se de comunicações urgentes, se frustrada a entrega pelos sistemas informatizados disponíveis ou, se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia útil seguinte ao da transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem de tudo, lavrando-se certidão nos autos. Seção 3. Da contagem e do controle dos prazos. Artigo 59. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Artigo 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste provimento, ou subsidiariamente na data em que o intimado tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Parágrafo 1. Fica dispensada a certificação nos autos digitais das publicações dos despachos e atos decisórios. Parágrafo 2. Em caso de recurso aviado no primeiro grau de jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. Artigo 61. Para efeito da contagem do prazo de 10 dias corridos de que trata o artigo 5º, parágrafo 3 da Lei 11.419 de 2006, no sistema PJE, inciso 1. O dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante. Inciso 2. Nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre a contagem, excetuada a hipótese do inciso 2 deste artigo. Artigo 62. Nas citações ou intimações pelos correios, considera-se como data de juntada do aviso de recebimento aos autos para fins de contagem do prazo previsto no artigo 231 do CPC, inciso 1, a data da juntada
a data da juntada no processo eletrônico do aviso de recebimento digitalizado. Inciso 2. A data da disponibilização pelos Correios no processo eletrônico do aviso de recebimento digital. Seção 4. Da digitalização e da guarda de documentos. Artigo 63. As petições e documentos recebidos em meio físico dirigidos a processos eletrônicos, nos casos permitidos, serão digitalizados, juntados aos autos e mantidos no ofício de justiça pelo período previsto neste artigo. Parágrafo 1. Os documentos e as petições, após digitalização, serão categorizados de acordo com o tipo correspondente, a fim de facilitar a sua rápida identificação dentro da pasta digital. Parágrafo 2. Os avisos de recebimento devidamente assinados pelo recebedor das comunicações feitas pelos Correios deverão ser digitalizados e os respectivos arquivos juntados aos autos eletrônicos. Parágrafo 3. Depois de digitalizados e juntados aos autos digitais, serão mantidos no ofício de justiça pelo prazo de 45 dias corridos. Parágrafo 4. Fim do prazo previsto no parágrafo 2 deste artigo, caso qualquer das partes devidamente intimada não manifeste o interesse em manter a guarda dos documentos físicos, estes serão descartados, salvo determinação judicial em sentido contrário. Parágrafo 5. Nos processos em que não houver manifestação da parte citada ou intimada, serão organizados em pastas individuais por processo os originais dos avisos de recebimento, mandados, cartas precatórias e rogatórias, nos quais tenham sido colhidas as respectivas notas de ciente, os quais serão mantidos na Secretaria do Juízo até o trânsito em julgado ou até o final do prazo para interposição de ação rescisória. Parágrafo 6. Toda a digitalização dos documentos será supervisionada pelo diretor de secretaria, que zelará para que a qualidade das imagens permita a legibilidade de seu conteúdo. Artigo 7. Parágrafo 7. No caso de ilegibilidade do documento digitalizado, o documento apresentado será mantido em pasta individual do processo, certificando-se nos autos digitais a ocorrência para apreciação do juiz da causa. Artigo 64. Tratando-se de cópia digital de título executivo, extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz da causa poderá determinar o depósito da versão original no ofício de justiça, observado o procedimento estabelecido no artigo 21 deste provimento. Parágrafo único. Faculta-se ao juiz da causa determinar a exibição dos documentos originais apenas para que neles sejam lançadas anotações a respeito de sua vinculação ao processo digital, restituindo-os em seguida ao apresentante, tudo ficando certificado nos autos digitais. Artigo 65. A digitalização de processos físicos deve ser integral e de maneira sequencial de todas as folhas dos autos, mantida a ordem das folhas do processo físico. Parágrafo 1. Será lavrada certidão nos autos físicos, dando conta de que houve a digitalização do processo, bem como da numeração que recebeu, e todos os demais atos processuais serão praticados exclusivamente nos autos digitais. Parágrafo 2. Os autos físicos receberão um andamento de processo inativado, vedada qualquer movimentação, inclusive juntada de documentos. Seção 5. Do arquivamento. Artigo 67. Determinado o arquivamento dos autos pelo juiz da causa, a Secretaria verificará as pendências, encerrará eventuais alertas do sistema e lançará a movimentação correspondente. Capítulo 8. Da inspeção e da correição judicial. Seção 1. Da inspeção. Artigo 68. As varas que operam com o sistema PJE devem realizar inspeção ordinária anual relativa aos processos eletrônicos, observando, no que couber, o regramento contido no provimento geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais relativos à inspeção dos processos físicos. Artigo 69. Por ocasião da inspeção, deve ser verificada a regularidade dos processos eletrônicos, ficando dispensável o registro individual de cada processo. Artigo 70.
Os juízes realizarão, entre os meses de janeiro e junho, inspeção ordinária anual dos processos eletrônicos em tramitação na vara. Parágrafo 1. Durante a inspeção, os prazos processuais não serão suspensos. Parágrafo 2. O juiz oficiará à Corregedoria, ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, seção do DF e à Defensoria Pública do Distrito Federal para querendo acompanharem a inspeção. Parágrafo 3. A inspeção dos processos sob segredo de justiça poderá ser acompanhada pelos representantes das entidades mencionadas no parágrafo anterior, caso em que os processos por eles acessados deverão ser relacionados na ata de inspeção. Parágrafo 4. Ficam dispensadas da inspeção ordinária as varas declaradas vagas Parágrafo 4. Ficam dispensadas da inspeção ordinária as varas declaradas vagas para provimento, enquanto durar a vacância. Artigo 71. Na inspeção será verificada a regularidade dos processos eletrônicos, abrangendo os seguintes aspectos: inciso 1. Prazos processuais. Inciso 2. Publicação. Inciso 3. Cumprimento dos mandados expedidos. Inciso 4. Existência de ofícios não respondidos e de cartas precatórias e rogatória não devolvidas. Inciso 5. Despachos e decisões ainda não cumpridos. Inciso 6. Cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Tribunal. Inciso 7. Registro dos dados relativos ao processo, incluindo, conforme o caso, a linha A, dados das partes, advogados e terceiros, a linha B, registro de preferências na tramitação, a linha C, classificação do processo, a linha D, baixa de documentos não lidos, a linha E, baixa de partes. Parágrafo único. A inspeção ordinária nos feitos eletrônicos poderá alcançar a totalidade ou somente parte dos processos em tramitação, ficando dispensado o registro individual de cada processo, enquanto não houver funcionalidade que permita fazê-lo. Artigo 72. Concluída a inspeção, deverá ser lavrada a ata respectiva que conterá as seguintes informações. Inciso 1. Quadro de servidores da serventia. Inciso 2. Lotação paradigma. Inciso 3. Número de servidores à época da inspeção. Inciso 4. Número de estagiários. Inciso 5. Quantidade de feitos em tramitação. Inciso 6. Discriminação de eventuais inconsistências observadas. Inciso 7. Eventuais resíduos identificados e outras observações pertinentes. Parágrafo único. A ata de inspeção deverá ser encaminhada à Corregedoria por meio do sistema informatizado próprio em até 30 dias após o término da inspeção. Artigo 73. Nas unidades em que houver acervo físico, a inspeção ordinária anual será única, abrangendo os processos físicos e os eletrônicos. Parágrafo único. A ata de inspeção deverá conter informações discriminadas relativas aos processos físicos e eletrônicos e será encaminhada por meio eletrônico através do sistema informatizado próprio para esse fim. Artigo 74. O juiz poderá realizar a inspeção extraordinária, total ou parcial, a qualquer tempo, independentemente de prévio aviso, sempre que identificar motivo ensejador para esse procedimento, atendendo no que couber ao disposto nos artigos anteriores. Artigo 75. O juiz, removido ou promovido, realizará inspeção especial na vara de destino, no prazo de 120 dias a contar do início do exercício, desde que outra não tenha sido realizada no ano em que se deu a remoção ou a promoção.